Amém. Bom dia a você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, você que vai assistir depois no YouTube, e bom dia especial aos queridos que estão aqui. Estamos orando, o Hideki orando, ele usou uma expressão que ficou assim, é óbvio, mas ficou marcado no meu coração. O último dia do ano, o último culto do ano. Nós tivemos, o ano tem 52 domingos, então esse é o nosso 52º culto do ano e o último do ano. E bom ter cada um de vocês aqui para a gente finalizar esse ano juntos aqui. Outros estão acompanhando, finalizando conosco pela internet, outros estão reunidos em família, o que também é uma coisa maravilhosa, não deixa de ser a igreja reunida, né? Foi um ano bom, um ano de retomada da vida normal, né? Esquisito nós falarmos da vida normal, novo normal, e foi um ano, com certeza, marcado por alegrias, tristezas também, por vitórias, por talvez derrotas ou coisas que não foram como você gostaria, né? Marcado por desafios alcançados e outros que você não conseguiu, e outros que você pensou e nem lembrou que você tinha planejado de fazer, né? No dia 1º desse ano, talvez você fez um monte de combinados consigo mesmo, e talvez alguns deles você nem lembrou que tenha feito, né? Nós estamos trabalhando numa série, Brilha a Estrela na Paz, e o desafio dessa expressão, nesse mês natalino, é de lembrar a cada um de nós que Jesus precisa estar presente na nossa vida todos os dias. É um amigo meu do tempo de colégio técnico, um irmão em Cristo também. Eu fico muito feliz porque da minha turma enorme de colégio técnico, no grupo que se formou, claro, não estão todos eles, é uma percentagem mínima, mas uma boa maioria que está ali se tornou cristão, encontrou-se com Jesus, assim como eu, nessa caminhada, encontrei com Jesus. E esse amigo, que também é um irmão em Cristo, ele pôs alguma coisa, uma imagem, e estava escrito assim: celebre o último dia do ano, mas seja grato a Deus pelos outros 364 também. Às vezes a gente celebra o último dia, faz um monte de coisa, mas esquece como Deus, dia após dia, como nós oramos já logo no início do culto, pedimos para que o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, como o maná era dado a cada dia, né? Que o desafio de ver a estrela da paz brilhando em nosso coração, Senhor Jesus, continue e seja o grande propósito que a gente tem. Eu queria, nesse último dia, trabalhar um pouquinho uma reflexão baseada no livro de Ageu. Eu disse para o Carlos que ia tentar ser um pouquinho mais breve, para que depois de encerrarmos a transmissão, nós pudéssemos ter um tempo de compartilhamento, né? Eu vim de igrejas assim bem mais formais e com uma tradição mais no estilo japonês. Aí a gente tinha os cultos chamavam de Akashikai, né? Então o último dia sempre era um culto de testemunhos, de expressão de gratidão. Então vá se preparando, depois que terminarmos, se Deus assim permitir, a gente vai ter um tempo, você pode trazer uma expressão, fazer um compartilhamento ou um pedido de oração. Mas a minha intenção nessa reflexão é chamar a atenção à necessidade de nós olharmos para como foi o nosso ano, não para... Tinha um amigo que diz assim, que quem olha para trás bate na frente, né? Só o retrovisor olha para trás, né? E quem não deu risada quando alguém ficou olhando, geralmente uma moça bonita passando, eu falo brincando, faltando pano na roupa, o cara vai olhando e dá de cara num poste, né? Eu vi várias vezes cena desse tipo e não ria na cara do cidadão, mas dava uma disfarçada e ficava rindo, né? Olhar para trás
só olhar para trás, a gente não enxerga o que tem pela frente e vai ter problema. Mas se não olhar para trás, nós não corrigimos o percurso. Nós não alinhamos a vida. E Ageu capítulo 1, quando você lê o capítulo 1 de Ageu, ou o livro de Ageu, já estudamos na Bíblia na quarentena, você tem a impressão que Ageu está chamando a atenção para um problema, e de fato ele está. Né? Vamos situar historicamente. O povo retornou por decreto do rei Ciro para Jerusalém, o persa, Ciro, o Medo-Persa, ele decretou, autorizou o retorno, mas a situação era bem deplorável. E Neemias, então, recebe notícia, ele servia na corte do rei, e ele recebe notícias de que Jerusalém estava abandonada. E a expressão que o capítulo 1 de Neemias fala que Neemias chorou, né, puxou os cabelos, ficou muito triste. E, por uma ação poderosa de Deus, Neemias retorna a Jerusalém e então estabelece um projeto de reconstrução dos muros. Né? É muito interessante que alguns ficavam com as lanças em punho e outros construíam, e sempre lado a lado, não era uma turminha aqui, outra turminha ali. E Neemias, então, tem esse empreendimento maravilhoso, faz uma série de reformas, mas passa algum tempo, e Deus levanta o profeta Ageu, traz uma nova exortação, porque o templo não havia sido restaurado. Então, ele começa lá no versículo 2, dizendo: acaso é tempo de vocês... vocês dizem ainda, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. E Deus vai exortando, né? Vocês estão vivendo em casas de fino acabamento, ou outra versão diz apaneladas, né? Cada um está construindo a sua própria casa e não estão dando atenção ao tempo. Muitas vezes, esse texto é usado em campanha de construção. Aqui na Liberdade não me lembro de ter sido usado, não estava aqui, mas de tudo que eu vi não lembro. Ainda bem, porque não se usaram, não deveria, porque essa não é a ideia. Aqui não é a construção do templo físico, lá foi. Porque a gente precisa entender o que era o templo para eles. O templo, literalmente, era a presença de Deus. Deus habitava naquele lugar. Né? Desde o tabernáculo, de dia, uma coluna de fogo, uma nuvem, de noite, uma coluna de fogo. E quando consagrou, onde as duas asas dos querubins tocavam, se acreditava que, literalmente, a presença de Deus estava ali. E o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava. Né? Reza a tradição que ele entrava preso por uma corda na cintura, que se ele demorasse demais tinha que puxar para fora. Ninguém podia entrar ali, a não ser ele. Então, o templo, literalmente, simbolizava a presença de Deus. E para nós hoje? O templo simboliza a presença de Deus? No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito. Deus habita em cada um de nós. E quando nos unimos, nos tornamos igreja de Jesus. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles. Bom, eu estou olhando aqui, acho que nós somos mais do que 2, né? Para garantir, eu e o Carlão, certeza que a gente ia vir, né? Então, o Carlão iria dirigir, eu ia pregar. E alguém que está lá na transmissão também estaria. O Hideki, com certeza. E o Danilão sempre servindo ali em todas as datas, consagrando esses períodos especiais, ele sempre nos atende. Hideki também. Chefe é duro, né, Hideki? Tem que vir, né? E sempre servindo. Mas, brincadeira à parte, nós estamos aqui. Então, claro, Deus está aqui. E aqui passa essa habitação de Deus, porque nós estamos aqui. Né? Então, quando o profeta Ageu está exortando sobre a construção, a reconstrução do templo, ele não está somente falando, no nosso contexto hoje, transpondo a interpretação de uma construção física, mas ele está falando do relacionamento com Deus. O templo era a essência do relacionamento. O Velho Testamento era datas fixas, local fixo, né?
pessoas estabelecidas para fazer as coisas. No Novo Testamento, no bate-papo de Jesus com a mulher samaritana, ela pergunta, é neste monte ou naquele monte? Porque ela era samaritana, eles tinham as divergências, né? É lá em Jerusalém ou é aqui, em Samaria? E aí Jesus diz, nem lá nem cá, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Ageu estaria, numa leitura correta hoje, perguntando, acaso é tempo de nós investirmos em nós mesmos, nas nossas coisas, nos nossos propósitos pessoais, e deixar de lado o nosso relacionamento com Deus? Né? E então a exortação de Ageu é para que o povo considerassem as coisas que estavam acontecendo e mudasse a sua prioridade. Então a exortação de Ageu é: qual é a prioridade da sua vida? Tudo que nós fazemos é a nossa vida, né? Alguém disse que ao secularismo materialista, o que mais trouxe de dano para a igreja foi o conceito da separação entre sagrado e secular. Não existe sagrado e secular. Ou tudo é sagrado, ou nada é sagrado. Ou tudo que eu faço tem a mão de Deus e é para Deus, ou não. Não existe. Isso aqui é sagrado. Segunda a sábado é secular, domingo é sagrado. Domingo é o dia do Senhor e eu reservo para o Senhor. Os outros eu cuido da minha vida. Esse é um conceito humanista que, quando aplicado, faz com que nós tenhamos um conceito equivocado. Não, meus negócios aqui mando eu com os meus princípios. Não, lá na igreja, a igreja é regida pela palavra de Deus. Não, não existe isso. A minha vida como um todo, tudo que eu faço, onde eu estou, tudo que eu penso, tudo que me envolve, meu trabalho, os meus relacionamentos, o meu tempo de lazer, de me socializar com os meus amigos, o meu jogo de futebol, o tempo que eu estou brincando no computador ou num game, o tempo que nós estamos dando risada junto, todo ele está debaixo da mão do Senhor. Portanto, ele é sagrado. Tudo é sagrado. Não existe essa diferença. Então, Deus está colocando para nós. E dentro dessa perspectiva, Ageu usa por duas vezes, no verso 5 e no verso 7, estou lendo a versão Nova Almeida atualizada, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. No versículo 7 também fala a mesma coisa, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Então, aqui mais, no contexto aqui, era uma chamada de atenção pesada, porque o que ele está alertando que está acontecendo aqui com o pessoal? Há várias expressões nesse capítulo que ele diz assim, vocês semeiam muito, colhem pouco, comem, mas não chega para fartar, bebem, mas não dá para saciar a sede, vestem, mas ninguém aquece, o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saquetel furado, num saco furado. Esperam muito e vem a ser pouco. Então, havia uma expectativa, porque estavam investindo em alguma coisa que Deus diz, aí não tem que estar a sua prioridade. Considerem o que está acontecendo, vejam o que está acontecendo. Tirando desse contexto, o meu convite não é, minha palavra, não é uma palavra de juízo dizendo, está vendo, você está com a vida lascada, pensa bem aí. Não, não é essa a ideia. Meu convite é, considere como tem andado a sua vida, né? E pense naquilo que pode ser melhor, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso priorizar melhor, como eu posso lidar. Eu já falei isso algumas mensagens, talvez aqui já tenha falado. Uma ocasião, o nosso amigo Josué, ele fez um treinamento, e ele participou também, ele aplicou esse exercício com a gente, e o exercício constava do seguinte, numa sessão ele explicou, a gente, no intervalo, tinha que escrever, como é que eu quero ser conhecido
meus filhos, minha esposa, as pessoas que me cercam, os caras que trabalham comigo, enfim, todos os relacionamentos. Tinha que escrever. Aí, claro, né? Quando eu morrer, eu quero que minha esposa diga que eu fui o melhor cara do mundo, que se eu não fui o mais bonito, eu fui o mais carinhoso, que eu era compreensivo, amoroso, que eu era uma pessoa assim assado. Meus filhos diziam que eu era um pai top dos tops, que eu fazia isso. E aí todo mundo entrou na onda, aí tinha que ler, cada um falava, é isso aí, eu também, tal. Aí ele dava o exercício para a sessão seguinte. Agora escreve o que você precisa fazer para que isso que você espera aconteça de verdade. Para que no dia que você estiver aqui no meio, dentro de um caixão aqui, desculpa, não estou menosprezando nem ironizando o processo de morte, nem a dor de quem envolve-se com ele. Mas o dia que você estiver naquele caixote, e as pessoas vão dizer algumas coisas, o que você gostaria que elas dissessem? Hoje ainda nós temos tempo. Então, considerem de Ageu, dá uma olhada como tem sido a sua vida e como você pode melhorar. O que você gostaria que em 2024 fosse melhor do que foi? E o que você precisa fazer para que seja melhor do que foi? Que Deus possa me encorajar e te encorajar a nós caminharmos nesse processo, como foi para Ageu, de nós pensarmos, para que a gente possa chegar no final do ano e dizer assim, eu semeei, tenho colhido bastante, eu tenho comido e me sinto muito farto, eu estou me vestindo e me sinto aquecido, eu recebo salário, nossa, e esse salário tem dado para tudo e mais ainda, eu esperei muito e recebi mais ainda. Não como Ageu está exortando o povo. E o cerne da coisa é, qual é o foco principal? Aonde você está concentrando as suas energias principais? Né? No que você está. Eu preciso fazer mais atividade da igreja. Não necessariamente tem a ver com atividade. Qual o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Qual é o lugar? E esse povo, no contexto de Ageu, era altamente religioso. Um contexto mais pesado ainda, que é mais ou menos contemporâneo, é o livro de Malaquias. Deus tem uma queixa com o povo. E o povo diz assim, o que você está reclamando? A gente faz oferta, a gente faz os cultos, a gente faz tudo. Por que o senhor está reclamando? Aí Deus diz assim, oferece o manco, o doente para o governador para ver se ele vai se satisfazer. E aí Deus traz as queixas. Vocês mantêm a carcaça de ritual, mas não tem essência. Então, pode não necessariamente ter a ver com aumentar o que eu faço, mas reavaliar a forma como eu faço, no que está o meu coração e como anda a minha relação com Deus. Quando eu priorizo a minha relação com Deus, naturalmente, o meu processo de escolhas vão mudar. Eu vou decidir melhor se eu faço isso ou aquilo, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu executo ou deixo de executar. Eu começo a pensar como eu faço. Pode ser que eu não mude nada na rotina diária do que eu estou fazendo, mas pode ser que eu mude completamente a maneira como estou fazendo e como o meu coração sente. Então fica aqui a palavra, mais do que um sermão, é um convite para nós estarmos considerando a nossa vida. Considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem como foi esse ano. Não gaste um tempo, em algum momento, repense, avalie, tomem decisões, estabeleça novas prioridades
realinhe a sua agenda com a agenda de Deus, foque naquilo que Deus está te convidando. Viva em santidade diante de Deus, coloque Cristo no centro da sua vida, esteja pronto para ser disponível para ser resposta de oração. A gente sempre pede orações para Deus, mas você já orou para você ser resposta de oração? Deus, eu quero ser resposta de oração de alguém. Quantas vezes Deus coloca no teu coração, liga para tal pessoa, tudo bem com você? E talvez a pessoa não está bem. Então, seja disponível para ser resposta de oração. Como o apóstolo Paulo, sua equipe que queria ir para um lugar e Deus queria que eles fossem para Macedônia. Impediu, a equipe toda orando, eles entenderam que Deus os estava enviando para Macedônia. Isso é disponibilidade de mudar a sua agenda para adequar a agenda de Deus. Bem, vamos orar. Gaste um tempo agora em oração. Claro que nesses segundos que se seguem, você não vai conseguir fazer esse exercício. Mas o que eu quero é que você faça um compromisso. Que essa palavra que Deus colocou por meio de Ageu, considerem aquilo que tem acontecido com vocês. Ou na Almeida Revista Atualizada, considerai o vosso passado. Considerem como foi esse ano, a trajetória, o que deu bom, o que deu ruim, aonde pode ser melhor e como você pode, de alguma forma, estar disponível para alinhar a sua agenda com a agenda de Deus. Esse, às vezes, é um processo trabalhoso. Que Deus possa estar te abençoando. Pai, nós colocamos nossa vida no teu altar e firmamos nessa manhã contigo um propósito. Um propósito de considerar, de colocar o nosso coração disponível na tua presença, para que o Senhor possa estar dirigindo, orientando, dando encaminhamento para que nós possamos, de alguma forma, estar vivendo de acordo com a tua vontade. 2024 possa ser marcado por uma caminhada firmada no Senhor, Pai. Nós oramos agradecidos, pedimos tua bênção em nome de Jesus. Amém.